Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo, gravando pela segunda vez um vídeo sobre esse livro que eu demorei aí quase 7 meses para ler, é verdade, eu demorei 7 meses para fazer essa releitura dele. E quando eu terminei de ler, eu já na hora sentei e gravei um vídeo, tá? Foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque não dá pra entender nada do que eu falo naquele vídeo. Precisei voltar aqui e vou gravar de novo agora. Espero agora estar mais controlada. Bom, gente, hoje a gente vai falar disso aqui, ó. Os Maias do Eça de Queiroz. Ai, quanta paixão tá envolvida nessa história. Bom, isso aqui foi uma releitura, como eu disse no começo do vídeo. Esse é um livro que, se você me perguntar quais são os livros preferidos da minha vida, sem dúvida nenhuma ele vai entrar nessa lista. E principalmente é a minha história favorita do Eça de Queiroz. Eu li muita coisa já do Eça, não li toda a obra dele, mas já li muita coisa. E eu acho, tá? Essa é a minha opinião, tá bom, gente? Que o melhor livro do Eça de Queiroz, sem dúvida nenhuma, pra mim, é o Primo Basílio. O Primo Basílio é um livro completo, é um livro cheio de nuances também, é um livro incrível, incrível, incrível. E por isso que eu digo que ele é o livro, na minha opinião, mais representativo da obra do Eça. Mas o livro mais querido do Eça pra mim, aquele que tomou o meu coração e que nunca saiu desse posto, foi esse aqui, ó, Os Maias. Bom, os Maias, como o próprio título diz, é a história da família, dos Maias. Nós vamos acompanhar nesse livro aqui a história de 3 gerações dos Maias. Dom Afonso da Maia, que é o grande patriarca, na minha opinião, um dos melhores personagens desse livro. Eu vejo o Dom Afonso como uma grande coluna vertebral aqui, que estrutura muito esse livro. Depois nós temos a geração do filho de Dom Afonso, Pedro da Maia. E por último, a geração que mais ocupa espaço na trama, né, tipo 70% do livro, é sobre Carlos da Maia, que é neto de Dom Afonso e filho de Pedro da Maia. Nós vamos conhecer Carlos da Maia pequenininho, depois na adolescência, jovem, adulto e vivendo um dos momentos mais importantes da vida dele. E é esse momento, essa história, esse episódio que acontece com Carlos da Maia, que vai, desde o começo, nortear esse livro, né? Os fatos, os acontecimentos vão se encadeando, vão sendo contados, né? De forma que a gente se prepare para viver junto com o Carlos da Maia esse momento tão importante, será? Não sei se é essa a palavra. Mas marcante, sim. Um momento extremamente marcante para ele, para toda a família, né? Bom, esse livro abre com um dos trechos que eu acho mais bonito na literatura. Eu vou até ler para vocês aqui. Eu adoro isso, sou apaixonada por esse trecho. A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875 era conhecida na vizinhança da rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. É no Ramalhete que a gente fica conhecendo, então, a história de Dom Afonso, a história de Pedro, de Carlos da Maia e também a história de diversos outros personagens fortes, extremamente marcantes e muito, mas muito bem montados pelo Eça. Essa é uma das coisas que mais me atrai no Eça, a maneira como ele constrói os personagens, como ele conta pra gente a história desses personagens, como ele cria uma personalidade, um temperamento, como ele retrata esses personagens. Isso é maravilhoso no Eça. Tem muita gente que se incomoda justamente pela quantidade de detalhes, mas para mim são esses detalhes que fazem a obra do Eça única. Eu embarco mesmo, gente, eu vou embora, eu fico tão encantada que eu entro nessa história. E se você me chamar aqui do lado enquanto eu tô lendo um livro do Eça, eu não vou te atender. Não vou. Não vou, porque parece que eu sou sugada para dentro de um universo absolutamente rico em detalhes, né? Rico em descrições, em sensações, em emoções. É um universo incrível. E é dentro dessa atmosfera, né, queiroziana, como eu vi esses dias um crítico falar sobre o Eça, é dentro dessa atmosfera que a gente conhece muito de Portugal, de Lisboa, né, nesse final do século XIX, conhece muito sobre os hábitos, né, do português, do povo português, principalmente da fidalguia, né, porque esse é um livro que fala da elite, fala de personagens
ricos, né? Personagens que são influentes na sociedade lisboense da época. Existe aqui na obra do Essa, então, um retrato histórico de uma época, de um povo, mas mais que tudo, é um livro que fala sobre relações familiares, sociais e amorosas, e que discute de uma maneira muito leve e divertida, mas muito reflexiva também, questões sobre a sociedade dessa época, né? Dentro dos maias a gente vai encontrar discussões políticas, filosóficas, discussões de arte, literatura, arquitetura, costumes, moral, valores. Aqui dentro a gente encontra um universo de coisas. E o Essa vai mostrando isso pra gente, ao mesmo tempo que conta, faz uma narrativa extremamente interessante e atraente. Alguns livros do Essa me lembram muito novelas, sabe, séries. Sabe aquele final de episódio que prende você pra você ir logo assistir o outro? Exatamente isso. E nos maias eu acho que nesse sentido ele atinge o ponto máximo. A leitura dos maias é um verdadeiro prazer nesse sentido, porque a gente não consegue largar esse livro, a gente quer logo saber o que vai acontecer e a gente é surpreendido. Pra quem nunca leu, o desfecho dessa história, o final, é algo que vai transtornar você. Eu posso te garantir. Se você chegar nesse livro sem ter informação nenhuma a respeito do desfecho, né, dessa história, você vai ficar embasbacado. Porque em nenhum momento a gente consegue imaginar o que vai acontecer. E aí que eu falo que entra essa coisa mais novelesca, né? E a gente fica ali com o coração na mão junto com os personagens. É realmente cativante, gente. É uma experiência de leitura única. Mais do que recomendo que se comece a ler o Essa de Queiroz pelos maias. Apesar de ser um livro grosso, tá? É um calhamaço. Ele é um livro muito fácil de ser lido, é um livro leve. Agora, a chance de quem não gosta de livros muito detalhistas, de livros muito cheios de descrições, né? De discussões e tal. A chance que essa pessoa tem de repente não gostar desse livro, ou de repente achar ele um pouquinho mais chato, mais arrastado, existe. Mas a minha dica é, gente, vá até o final. Vá até o final. Depois vocês me contam se vocês não ficaram também surpreendidos com a maneira como Essa costurou pra gente essa história toda, como ele conta a história dessa família e como essa família ao mesmo tempo simboliza muito da sociedade portuguesa do final do século XIX. Eu tenho certeza que quando você lê os maias, você nunca mais vai se esquecer de Maria Monforte, que aliás tem uma descrição maravilhosa nesse livro. Você nunca mais vai se esquecer do João da Ega, nem do grande poeta Alencar. E você, assim como eu também, vai ficar morrendo de vontade de conhecer as serras de Sintra e de comer a famosa queijadinha. Isso é uma das coisas que o Essa faz com o maior talento possível. Ele nos aproxima tanto da sua história, dos seus personagens. Ele cria um elo tão grande entre o leitor e a sua obra. Gente, é isso. Eu precisava vir aqui falar e registrar, nem que fosse algumas coisas sem muita lógica, tá tudo bem, mas eu precisava fazer isso para registrar essa leitura incrível, essa releitura maravilhosa que eu fiz em 2016 desse livro fantástico. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho ficado pelo menos com um pouquinho de vontade de ler os maias. Vai lá e depois me conta o que vocês acharam, tá bom, gente? É isso. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.